Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei Jesus, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo para o teu louvor, para o teu Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Irmãos, podem se sentar. A coisa principal pela qual viver. E a vida eterna é a Deus conhecer. E é em Jesus Cristo ver. O caminho, a verdade e a vida.
Todos precisam saber. Pelos vales, Pelos montes, como fontes. seu amor deve alcançar todo o Brasil. Tão lindo. Tão rico, mas tão sofrido. Milhões deles tão distantes. outros tão juntos demais. Que clamam por um espaço. Senhor, estende teus braços. Todos precisam de paz. Como as águas dos ribeiros seguindo o rumo traçado desde o princípio por ti. Move em mente e corações, para que hoje te conheçam e a teu Filho reconheçam. Porque isto é a vida eterna, que já começa aqui. Paz e justiça se encontrem nesse deserto, Senhor. Que é a alma do nosso povo clamando por mundo novo. E o seu grito de socorro para sempre, transformando em um hino de louvor. Todos precisam saber. Esse jogral, ele foi baseado no texto da Mirtes Matias. Algumas pessoas vão conhecer. Os nossos adolescentes já devem falar assim, ai, quem é essa mulher? Já até morreu. Agora eu gostaria de convidar a Tamara, que vai estar nos abençoando com uma palavra. Para quem não conhece a Tamara, eu acho que a maioria conhece. Tamara é uma pessoa muito querida, né? Ela esteve no nosso congresso lá com os adolescentes. E quando a gente começou a orar e falando assim, quem que a gente vai convidar para estar aqui com a gente? Comemorando, né, o dia do adolescente batista, abrindo o mês da juventude, os adolescentes na mesma hora, chama a Tamara. Porque realmente assim, a gente vê que Deus usa a sua vida, Ele fala através da sua vida e enche os nossos corações. Então, que Deus possa falar através da tua vida. Vamos estar orando pela vida da Tamara. Deus, colocamos, ó Deus, a palavra agora, que o Senhor fale, ó Deus, através dela, aos nossos corações, que ela, Deus, fique por trás da cruz e que o Senhor resplandeça através da vida dela, Deus. Estamos, ó Deus, com os corações abertos para ouvir a Tua palavra e aprender mais do Senhor. É a oração que eu lhe faço com perdão dos meus pecados. Amém. Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Isso tudo que ela falou é verdade. Mas, na verdade, como é dia do adolescente, eles tinham que convidar um adolescente, por isso me chamaram. Não, eu não entendi por que vocês riram. Tá tão assim, gente? Tá dando para ver tanto assim? Não. Vocês estão bem, meus irmãos? Eu estou muito feliz de estar aqui essa noite. É sempre muito bom poder estar aqui, rever tantos amigos. E sabe, na verdade, mais do que amigos, né? Rever pessoas que nos apresentaram Jesus, né? Aqui nós temos muitos irmãos e só de ouvir a voz deles, eu já fico fortemente emocionada. Eu fui ali ao banheiro e estava ouvindo a aulinha das crianças com a voz de quem, gente? Meu Deus! Eu tive uma nostalgia ali no banheiro mesmo, ouvindo a voz da tia Ilza dando aula, falando, Senhor, há 27 anos atrás eu estava ouvindo essa mesma voz ensinando sobre a Bíblia. Meu Deus! E que bom, né? Eu chego aqui e lembro do Lu, da Ju, na sala da minha casa, nos ensinando sobre quem é Jesus. Meu Deus, é sempre muito bom estar aqui. E eu estou feliz, quero agradecer o convite de poder estar aqui nessa data tão especial, né, para a gente poder celebrar o Senhor e poder ver o quanto Deus tem usado adolescentes aqui. E eu ficava olhando e falando, mas espera aí, não era aquele que estava tocando, ele é o Jesus e agora também ele está dançando, ele está tocando, fazendo teatro. Espera aí, é o mesmo? Sim, é o mesmo. É muito dom e talento, né, gente, os adolescentes aqui. E eu estou muito feliz de poder participar dessa noite especial. Vocês estão felizes? Amém? Eu sou um pouquinho agitada. Vai dar tudo certo no final. Tá, irmãos? Vai dar tudo certo no final, amém?
Glória a Deus. Então, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Mateus 4. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Mateus 4, versículo 18. Acharam, meus irmãos? Nós vamos ler até o versículo 22. Mateus 4, do versículo 18 ao 22. Diz o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e o chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Amém? Feche os seus olhos, por favor, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigada por essa palavra, a tua palavra é viva e eficaz, ela encontra o nosso coração, e nós queremos declarar que o nosso coração está aberto para receber a semente da tua palavra. Nos dê espírito de revelação, de conhecimento, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos receber daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós declaramos que ao sair desse lugar, a nossa vida nunca mais será a mesma, porque a tua palavra é poderosa para nos transformar completamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos fazer igual crente? Olha para o irmão que está do lado. E fala com ele assim: essa é uma noite de chamado de Deus. Aleluia. Esse texto que nós lemos, certamente você já ouviu, você já viu em filmes, teatros e pregações. É um texto muito conhecido porque ele está contando sobre o chamado de Jesus a alguns discípulos. Isso é muito interessante porque a gente percebe uma resposta muito imediata dos discípulos que eram chamados por Jesus. E daí a gente fica se perguntando: meu Deus, será que eles não tinham outra coisa para fazer? Porque a Bíblia é muito clara a dizer que quando Jesus chamava, imediatamente eles largavam tudo, inclusive o pai, foi o que nós lemos, ia seguir a Jesus. E quando a Marcela me falou sobre essa data especial, eu me lembrei muito de quando eu comecei a ler esses textos e perceber que o chamado de Jesus, ele era muito específico para pessoas que às vezes a gente nem mensura que são adolescentes. Porque quando a gente lê os evangelhos, a gente começa a pensar nesses homens, nos discípulos de Jesus, homens mais velhos, com barbas, talvez branca, mas não é isso que a Bíblia vai revelar para a gente. A Bíblia, ela vai deixar muito clara sobre um chamado de Jesus a um público muito específico. E é por isso que nessa noite eu gostaria que a gente meditasse sobre isso, porque, irmão, sempre é tempo para Deus agir na nossa vida, amém? O Senhor quer agir na nossa vida o tempo todo. Nesse exato momento, Deus está agindo entre nós. O rio de Deus está fluindo entre nós. E é muito interessante a gente perceber que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Não é isso? Mas Deus faz acepção de atitudes. Como assim, Tamara? Simples. Nesse mesmo ambiente, pessoas diferentes são expostas à mesma palavra, ao mesmo ambiente, mas perceba, nem todas têm a mesma resposta a Deus. Então, é muito interessante perceber que parece que quando a gente se reúne como igreja, em um ambiente como esse, vale mais a resposta que nós damos a Deus. Por quê? Porque é verdade que Deus já está se movendo entre nós. Então, aqueles que respondem de maneira correta, que posicionam o coração diante daquilo que recebem e ouvem,
eles têm suas vidas transformadas. Amém, meus irmãos? Então esse ambiente não é comum. Eu vim aqui para te dizer isso nessa noite. Esse lugar não é um lugar comum. Esse ambiente não é um ambiente comum. Por quê? Porque a Bíblia deixa muito claro para a gente que quando os filhos de Deus se reúnem em um lugar, coisas sobrenaturais podem acontecer. Então talvez você está aí assentado porque você está acostumado a se assentar aí, semana após semana, culto após culto, a cantar. Gente, que boas essas canções, não é? Ai, vontade de ficar cantando essas músicas a noite inteira. Muito bom, né? Mas aí ela falou dos anos 90, comecei a cantar tão forte, eu falei, gente, oh Deus, socorro Deus, né? Mas é muito bom lembrar, né? Tem música que você lembra e quando você ouve, dá vontade de você entrar para o quarto correndo para orar, porque ela é tão forte no nosso coração, né? Marcou tanto a nossa vida. Mas às vezes acontece que nós estamos acostumados com essa coisa, e deixa eu te dizer, nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus, irmãos. Há um perigo muito grande quando nós nos acostumamos com a presença de Deus, porque isso faz o nosso coração se tornar coração de pessoas religiosas. E Jesus não veio nos oferecer uma religião, Jesus veio nos oferecer a salvação, a vida. Jesus não falou que ele veio apontar um caminho, Jesus se afirmou, eu sou o caminho, amém? Então é isso, esse ambiente não é normal, esse ambiente não é comum. Jesus está se movendo e Jesus pode hoje mesmo transformar as nossas vidas aqui nesse lugar. Jesus hoje mesmo pode curar enfermos nesse lugar. Jesus hoje mesmo pode levantar aqueles que estão abatidos, pode trazer alegria ao coração daqueles que estão tristes. Jesus pode fazer as coisas de repente. Eu gosto de uma frase que é assim, leva muito tempo para Deus fazer algo de repente. Irmãos, quer uma dica? Quando eu estou lendo a Bíblia e eu vejo lá a palavra de repente, eu fico até em pé. Eu falei, tá, agora vai acontecer alguma coisa maravilhosa. Porque a Bíblia sempre fala assim, e de repente, Jesus disse, de repente, Jesus fez, e de repente, Jesus tocou. Pode contar que o próximo versículo é uma coisa sobrenatural. Estão aqui ou foram embora? Estão aqui ainda? Fala aí para quem está do seu lado, Jesus pode te tocar hoje de repente. Você está preparado, irmão? De repente, Jesus pode tocar você. Aleluia! Oh, glória! E Jesus chamou esses discípulos de repente. Eles estavam lá pescando porque era o que eles faziam. Era a profissão deles. Eles estavam fazendo aquilo que eles estavam acostumados a fazer todos os dias. Mas de repente, Jesus chegou e chamou esses discípulos. E eles abandonaram tudo. Por quê? A proposta de Jesus era muito irrecusável. A proposta de Jesus era muito apaixonante. A proposta de Jesus era muito maravilhosa. Jesus estava dizendo, eu sei que vocês são profissionais da pesca. Vocês sabem como pescar, mas deixa eu te dizer, eu tenho algo maior para você. Eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Aleluia, o irmão entendeu, aleluia. Porque é isso que Jesus faz com a gente. Jesus, ele não traz para a gente nunca uma aproximação sobre acusação. A Bíblia vai dizer que o diabo é o acusador, não Jesus. Jesus é aquele que nos salva, que nos perdoa, que nos liberta. Jesus sempre está diante de nós com uma proposta que é muito melhor do que os planos que nós fizemos para nós mesmos. A Bíblia diz que os planos de Deus, eles são melhores, são maiores do que os nossos planos. Os pensamentos de Deus são maiores e melhores. Por que eu estou falando isso tudo? Porque adolescente tem muito plano. É ou não é? Muito. Imagine que a idade de adolescente é essa idade de grande transição e tudo muda, inclusive a voz. Você conversa com um adolescente hoje, ele está falando assim, amanhã você volta, boa tarde. Você fala, uai, o que aconteceu? Por quê? São muitas mudanças acontecendo. No metabolismo, no organismo, nas emoções, tudo está em transição. Irmãos, essa é uma fase importantíssima. Por quê? É a fase de grandes escolhas, de grandes caminhos. Eu ouvi a Marcela falar e eu me identifico muito, porque nós sempre trazemos à memória adolescentes, na nossa fase de adolescente. Não queria ter falado isso, queria ter falado adolescente na minha fase de hoje, adolescente, mas não posso, gente.
e que não estão mais aqui. E por que será, gente? Porque deixa eu te dizer, Deus não tem netos, Deus tem filhos. E o fato de seu pai e sua mãe vir a uma igreja, participar de uma igreja, ser membro de uma igreja, não faz de você um filho de Deus. A Bíblia é muito clara em dizer que todos nós precisamos passar pela experiência do novo nascimento. Então não importa se você está sentado nessa cadeira há 3 meses, há 3 anos ou há 30 anos, você precisa nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo, para sermos filhos de Deus. A proposta de Jesus é sempre maior do que aquilo que você projetou para você mesmo. Talvez você tenha uma planilha no seu computador sobre como você está se vendo daqui a 5 anos. A Bíblia diz que infinitamente mais é o que Deus preparou para nós. Nada de mais maravilhoso que nós possamos projetar. Seja adolescente, seja criança, seja jovem, ancião, não importa. Os planos que você tem, eles são bons. Eles são abençoados, mas deixa eu te dizer, os planos de Deus para você são muito melhores. Muito maiores, meu irmão. Então eu vim aqui convidar você. Tipo aquela brincadeira de criança. Quer trocar? É só a gente entregar o que nós temos a Deus, para que a gente possa acessar aquilo que Deus já preparou para nós. É o que Jesus está falando com esses discípulos. Eu sei que vocês são pescadores, vocês já têm uma profissão, mas algo muito grandioso eu tenho para vocês. E aí, vocês querem? Me parece que eles nem paravam para pensar. O que eles faziam? Largavam tudo, imediatamente, e seguia Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Estão felizes ainda? Glória a Deus. Aleluia. E por que isso acontecia, meus irmãos? Acontece que, nesse tempo, nesse texto, era muito costume para eles, muito forte, a questão do ensino e do aprendizado. Então eu queria mostrar para vocês como um judeu crescia nesse tempo, no tempo do texto que nós acabamos de ler. Era assim: de 0 a 6 anos, só a mãe ensinava ao judeu. A mãe era responsável por essa educação do judeu, de 0 a 6 anos. Depois disso, o que acontecia? A mãe, que estava ali ensinando para os filhos, mas também ensinava para as meninas as atividades domésticas, tudo que as meninas precisavam ser, e começava então a formar o caráter deles. Mas depois dos 6 anos, as coisas começavam a mudar. Por quê? Porque o pai começava a ensinar uma profissão. E aí, com 6 anos, eles eram enviados para sinagogas, para poder aprender sobre a lei, para poder aprender sobre Deus. E era assim com todos eles. Acontece que, depois de 13 anos, alguns voltavam para trabalhar, preste atenção, 13 anos, voltavam para trabalhar, porque o pai já tinha ensinado a eles uma profissão, e não era jogar Free Fire. Quem riu é porque joga Free Fire. 13 anos o pai já tinha ensinado uma profissão. Não olha para o lado, irmão, deixa quieto. 13 anos o pai já tinha ensinado para eles uma profissão. Mas acontece que alguns que desejavam se tornar mestres, eles continuavam estudando. Sabe quando acabava esse estudo, gente? 30 anos. Ou seja, de 13 a 30 anos, eles podiam concluir, na nossa linguagem, a faculdade para se tornar um mestre. E quando a gente olha o curso online de 6 meses, fala, é muito tempo, gente, 6 meses. De 13 a 30, dentro da sinagoga, diariamente, o tempo todo, aprendendo. Só aí, ele podia ser preparado para poder exercer algo fora da profissão. Mas imagine, somente pessoas que, ou a família tinha muitas condições financeiras, ou então tinham boas recomendações na comunidade em que viviam, para que, preste atenção nessa parte, fosse escolhida por um mestre. Quem está pegando isso aqui? Estão aqui ainda, irmãos? Aleluia, vai falando amém aí.
Então a pessoa precisava que a família tivesse muito dinheiro para sustentar esse estudo dos 13 até os 30. Os pais aí que estão chorando para pagar a faculdade de 4 anos, imagine dos 13 aos 30, irmãos, quanto boleto que vai dar isso? 13 aos 30, ou então, que esse adolescente, ele tivesse tantas boas expectativas no lugar onde ele vivia, para que um mestre convidasse ele para o seguir. Esse era o maior desejo dos pais, desses filhos judeus. Por quê? Porque não tinha nada para eles de maior privilégio do que quando o filho deles era chamado por um mestre para o seguir. Era a oportunidade de viver na sinagoga, sendo treinado, sendo aperfeiçoado e aprendendo. Quem está entendendo isso? Da mesma forma que quando o pai fala, meu filho passou na medicina, já viu isso? Meu filho agora advogado, meu filho está no seminário teológico. Os pais costumam falar isso meio que chorando, mas... motivo de grande orgulho. Não tinha nada que orgulhasse mais esses pais do que um grande mestre chamar os seus filhos para aprender com eles. Dos 13 aos 30 anos, sem parar. Isso não era para qualquer um. Fala aí para quem está do seu lado. Isso aí não era para qualquer um. Lá em Mateus 13, versículos 55 e 56, eu vou abrir aqui. Não, está aqui, ó, por favor. Diz o seguinte: não é esse o filho do carpinteiro? E não chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Versículo 56. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? Por quê? Historicamente, Jesus tinha aproximadamente 30 anos quando isso aconteceu. Só que Jesus nem vinha de uma família de muitas boas condições e nem tinha sido treinado na sinagoga dos 13 aos 30 anos. A pergunta dessas pessoas é: uai, esse não é o filho do carpinteiro? Por quê, gente? Porque naquele tempo as pessoas não tinham muita opção. Então, se o pai era carpinteiro, o filho era? Isso mesmo. Isso ia seguindo de geração a geração. O que essas pessoas estão agora abismadas é: por que um homem de 30 anos, que não foi treinado na sinagoga, porque não tinha condições e porque não foi chamado por nenhum mestre, ele tem tanta habilidade naquilo que ele fala? Como é possível isso acontecer? Mal sabiam eles, né, gente? Que eles estavam falando do próprio verbo. A palavra estava diante deles ali. Por quê? Havia uma autoridade. Eu amo o texto que diz que quando Jesus estava ensinando, um olhou para o outro e falou o seguinte: ele não ensina como os outros. Eita! O que eles estão dizendo? Alguma coisa nele é diferente dos outros. Não é porque ficou dos 13 ao 30 dentro da sinagoga. Não, é porque havia em Jesus um tipo de autoridade que não era visto nos outros. Jesus passou por todo esse processo, meus irmãos. Jesus agora estava sendo comparado como se, por não estar dentro da sinagoga, ele não pudesse ensinar como ele ensinava, mas havia sobre Jesus uma autoridade que foi dada a ele pelo Pai. Amém. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque sobre você há uma autoridade que o Pai liberou. Está sobre você. O Pai liberou isso sobre nós. Então, da mesma maneira que era importante isso para eles, eles começavam a perceber: é importante, mas em Jesus tem algo que é diferente dos outros. Então, no tempo de Jesus, esse rabi, que eram os mestres, eles não eram tão formal quanto é hoje. Hoje não, hoje já tem faculdade, hoje tem curso, mas naquele tempo você vai perceber que mesmo Jesus não fazendo esse curso dos 13 aos 30 anos, eles começaram a chamar Jesus de, fala, rabi, que é mestre, o professor. Falaram direitinho, rabi. Por quê? Porque não era tão formal como era hoje. Mas as características de Jesus era de alguém muito instruído, conhecedor da palavra, que entendia isso e que vivia aquilo que pregava. Então, como funcionava? Primeira coisa, o rabino passava e ele escolhia os seus alunos. Não tinha QI. Sabe o que é QI? Quem indica.
aquele e-mail que manda, estou precisando daquela vaga, aquela amizade que você tem, porque o primo do seu avô conhece uma pessoa da empresa que vai falar para você, para aquele cursinho que você quer fazer. Não tinha isso. O rabi escolhia os seus alunos, escolhia os seus discípulos. E aí eles tinham que passar em 4 etapas. Quantas etapas? 4. Primeiro, anote aí, memorizar as palavras do mestre. Segundo, aprender as tradições e interpretações do mestre. 3, imitar as ações do seu mestre. E 4, fazer novos discípulos. Todos os discípulos, todos os estudantes que o rabi escolhia, precisava passar por essas 4 etapas. 13, 14, 15 anos, o grande sonho de todos os pais daquele tempo era que seus filhos fossem escolhidos por um rabi. E na Galiléia, meus irmãos, ninguém jamais imaginaria ser escolhido por um rabi. Eles escolhiam até pelo menos os 13 anos, que era o tempo que a criança, que o adolescente, ele tinha que ou voltar para o trabalho, ou seguir os seus estudos. Mas olha que interessante. Quando a gente começa a pensar sobre isso, a pergunta seria agora, então qual que é a idade dos discípulos de Jesus? Porque no texto que nós lemos no início, está falando que Jesus está convidando os discípulos para seguirem. Mas vamos ler algo aqui importante. Em Êxodo 30, versículo 13 e 14, vai dizer o seguinte: todo aquele que passar pelo arrolamento dará isso. Olha o que dá: metade de um ciclo. Segundo, o ciclo do santuário. Esse ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Versículo 14. Qualquer um que passar pelo arrolamento, de 20 anos para cima, dará a oferta alçada ao Senhor. Quantos anos? 20 anos para cima. Agora vamos ver uma coisa interessante. Vamos comigo no texto de Mateus 17, versículo 24. O que o texto de Êxodo está dizendo? Que era obrigado a pagar os impostos daquele tempo no santuário aqueles que estivessem acima de 20 anos. Está ok aí? Fala para quem está do seu lado isso aí, explica isso aí para ele. Isso mesmo. Vocês foram muito desanimados, irmão. Não pode ser assim não, tem que ser mais animado, vamos lá. Fala, a partir dos 20 anos, era obrigado a pagar esse imposto. Agora olha o que está dizendo Mateus 17, 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, e os cobravam as dracmas, olha aí, ó, os impostos lá de Êxodo, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Versículo 25. Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo, dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo então estão livres os filhos. Mas, preste atenção, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. Dá quem, gente? Por mim e por? Mas preste atenção, o início desse texto está falando que Jesus estava reunido com todos os seus discípulos. Quantos discípulos Jesus tinha? Isso, irmão, 12 discípulos. 12, mas Jesus, quanto dá? 13 pessoas estavam reunidas. Mas quando Jesus manda pegar a moeda para poder pagar os impostos, ele está falando: dá por mim e por ti. Ele está falando com quem? Com Pedro. O que eu entendo quando eu leio esses dois textos e eu comparo esses dois textos? Que apenas Pedro e Jesus tinham mais de... Ai, vocês são maravilhosos, irmãos. É isso mesmo. Entendeu ou não? De todos os discípulos, o único que a Bíblia vai dizer que tinha uma sogra, o que nos faz entender que era casado, era quem?
Todos os outros tinham menos de 20 anos. E às vezes a gente acha que o adolescente a gente tem que tratar de maneira diferente. Eu não entendo. Por quê? Porque com esses 11 adolescentes, o que Jesus fez foi dividir a história. Foi transformar o mundo, foi sacudir o planeta Terra. Com o quê? Com homens de 80 anos? Não, com adolescentes com menos de... Pronto. Fala para quem está do seu lado. Você pegou, pegou. Você não pegou, irmão? Assiste a live de novo, que na hora vai dar certo. Aleluia. O que eu vim dizer para nós, adolescentes? Estou me incluindo. Deus quer nos usar, irmãos. Porque Deus, Ele não é limitado à idade que nós temos. Deus não é limitado à nossa genética, às nossas experiências, a como nós fomos criados, ao que de bom ou ruim aconteceu conosco. Deus ainda tem o mesmo desejo, que é se relacionar conosco. Tenha você 10 anos de idade ou 100 anos de idade. Esse é o maior desejo de Deus. Jesus tinha acesso a tantas pessoas. A Bíblia vai dizer que Jesus começou a ficar famoso. Jesus poderia escolher qualquer um. Ele escolheu esse por quê? Porque Ele queria escolher. Agora imagine, esses adolescentes comuns, estudando para o cursinho, para fazer a faculdade da UF. De repente passa um mestre e fala: segue-me. Ah, irmão, eu não sei o que eu faria, não. Gente, vocês já pararam para pensar nisso? Eu fiquei imaginando isso. Aí eu achei um vídeo para a gente poder ver mais ou menos como foi. Vamos assistir? Quem aqui já assistiu The Chosen? Viu que o meu inglês está fluente? The Chosen. Se você não assistiu, você pode baixar um aplicativo. É gratuito. É gratuito, irmão. Fala aleluia. A gente gosta de coisa gratuita, uai. Gratuito. Esse aplicativo é um aplicativo com uma série que conta histórias sobre Jesus. E esse trechinho desse vídeo vai nos ajudar a imaginar como era, depois de tudo isso que nós entendemos, ser um adolescente que foi chamado por Jesus. Vamos assistir? Viu as corridas partas ontem à noite? O Darius correu como uma gazela. Os judeus não vão às corridas. Seu velho amigo Simão cuidava das mesas de apostas. Não somos amigos. Próximo. Tá certo, tudo bem, você não foi às corridas. Você ficou em casa? Eu fui ver a minha mãe. Isso me deixaria desanimado também. Ela pergunta quando você vai lhe dar netos? Não, ela não perguntou. Achei que seus pais não falassem com você. Eu tinha perguntas que não podia fazer pra mais ninguém. A mãe de um filho com um talento como o seu deveria se orgulhar. Ela tem vergonha de eu usar um talento que Deus me deu contra Deus. Próximo. Você é bom em alguma coisa, encontrou uma forma de ganhar dinheiro fazendo isso. É simples assim. Deve ser bom viver num mundo tão ordenado. Nós vivemos no mesmo mundo, Mateus. Próximo. Além disso, o que mais você faria com uma mente como a sua? Mateus. Mateus, filho de Alfeu. Sim? Siga-me. Eu? Sim, você. Mas... O que está fazendo? Quer que eu me junte a você? Continua andando, pregador de rua. Tem ideia do que esse rapaz fez? O senhor o conhece? Sim. Escute, eu mandei... O que você está fazendo? Para onde você pensa que está indo? Me solte. Você perdeu a cabeça.
Você tem dinheiro. Quintus protege você. Nenhum judeu vive tão bem quanto você. Vai jogar tudo fora? Sim. Eu não entendo. Você não entendeu quando eu escolhi também. Isso é diferente. Não sou um coletor de impostos. Acostume-se com o diferente. Que bom que passei pelo seu posto hoje, Mateus. Sim. Vamos? Temos que nos preparar para uma festa. Você vai se arrepender, Mateus. Para que a tábua de pedra? Eu peguei sem pensar. Eu posso deixar? Não, fique com isso. Ainda pode achar utilidade para ela. Pra onde vamos? Para um jantar. Não sou bem-vindo em jantares. Bem, isso não será um problema hoje à noite. Você é o anfitrião. Ai, ai. Quem acha que Mateus se arrependeu? Jamais. Qual a chance da gente se arrepender por ter dito sim a Jesus, meus irmãos? Não há chance. A Bíblia diz que em determinado momento, muitos estavam deixando Jesus, porque muitos procuravam apenas o que Jesus podia oferecer, só as bênçãos, os milagres. Jesus olhou para os discípulos e falou: olha, vocês querem ir com eles? Está todo mundo indo embora, se vocês quiserem pode ir. Um discípulo olhou para Jesus e falou: Jesus, para quem nós iremos? Só tu tens palavra de vida. Preste atenção, meus irmãos. Eles não disseram para onde nós iremos, porque tanto faz para onde iremos, desde que estejamos acompanhados de Jesus. Eles disseram para quem nós iremos. O que eles estão dizendo? Nós temos outros lugares para ir, mas para quem iremos? É a gente muito apaixonada por Jesus. Então, se o adolescente ele não tiver um amor por Jesus que supere todas as outras coisas em sua vida, que supere todos os outros afetos da sua vida, não adianta a gente pregar nada, irmãos. O que nós precisamos é de uma experiência pessoal com Jesus. Cada adolescente precisa ter uma experiência pessoal com Jesus. É entrar no quarto e falar: Jesus, eu estou ouvindo falar sobre o Senhor há muitos anos, mas deixa eu te dizer, eu preciso que o Senhor toque a minha vida. Fala comigo. Porque às vezes é muito comum a gente ver os pais apresentando, né, o bebê na igreja, apresentando a Deus. Mas nós precisamos também apresentar Deus para as crianças. Não só apresentar as crianças a Deus, apresentar Deus a elas, Deus aos adolescentes, Deus aos jovens, porque esse é o desejo de Deus. Para quem iremos, manancial? Não vamos. Nós não vamos sair desse lugar da presença, desse lugar desse amor, desse lugar, desse ambiente onde Jesus transforma toda a nossa vida. Jesus está chamando você nessa noite. Jesus está olhando para nós nessa noite e dizendo: siga-me. O que muda agora? É nós respondermos de maneira correta ao convite de Jesus para nós. Sabe, meus irmãos, para de bater a cabeça por aí, tentando encontrar uma coisa que preencha a sua vida por inteiro. Tem uma frase que eu gosto, diz que todo homem tem um vazio no coração, que é exatamente do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher a nossa vida por completo. Jesus escolheu 11 adolescentes. Aleluia! Eita! Fala para quem está do seu lado, irmão. Vamos pregar comigo, ué. Fala com ele: meu irmão, você está entendendo? Fala: você está aqui, meu irmão? Você foi assistir o negócio que passa lá. Fantástico. Está aqui ainda, irmãos? Olha para quem está do seu lado e fala: você está entendendo, irmão? Jesus escolheu 11 adolescentes. Cadê os adolescentes da Manancial? Ué, por que vocês fizeram assim em silêncio? Não, adolescente não faz assim não. Adolescente levanta assim: Ah, tá, uai.
uai. Aqui, ó, em silêncio, aqui, ó, levantaram a mão. Que isso, gente? Jesus escolheu 11 adolescentes. E nunca mais o mundo foi o mesmo. Então os adolescentes, olha para o outro adolescente. Um adolescente olha para o outro adolescente, irmão. Olha para ele com cara de crente mesmo e fala: Deus está escolhendo você. Isso. Aí quem ouviu isso fala: Aê. Jesus nos escolheu. Sabe qual é a melhor coisa de sermos escolhidos por Deus? Em primeiro lugar, Ele nos dá uma identidade. A ideologia mais conhecida que nós temos no nosso tempo hoje, ela vai trabalhar com alguns pilares. O primeiro deles é a identidade. Por quê? É muito comum que a gente ouça que nós somos o que nós pensamos. Nós somos o que nós sofremos. Então, quando alguém pergunta quem é você, você fala: eu fui abusada, eu fui traída, eu fui decepcionada. Nós somos o que nós sentimos. Daí algumas pessoas que estão tão carentes de Deus começam a sentir que são tudo. E você já deve ter visto algumas coisas assim. Mas sabe, essa não é a proposta de Jesus quando olha para nós. Quando Deus nos escolhe, Ele nos dá uma identidade. Quer saber a melhor notícia que você vai ouvir na sua semana? Posso te dar? Vocês estão preparados, meu irmão? Essa notícia aqui, ela vai ser assim, ela vai mudar a sua semana. Está preparado? Se eu fosse coach, eu ia falar: pega essa chave. Porque essa notícia é maravilhosa. Você quer ela ou não? Vamos lá. Estão preparados? Qual é o plano de Deus? Fazer você filho. Não, vocês deviam ter ficado mais felizes. Não deu certo, não. O maior plano de Deus é fazer homens e mulheres comuns se tornarem filhos. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque essa é a melhor notícia que você pode receber na sua vida. Em João 1,12 diz que nós recebemos um tipo de poder, sermos feitos filhos de Deus. Mas existe uma conversa no mundo que: não, hoje eu vou só assistir Netflix e comer, porque eu também sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Não, faço nada de mal para ninguém, eu sou filho de Deus. Mentira! Todo mundo é filho de Deus? Não, nós aprendemos na escola bíblica dominical. Quem é filho de Deus? Quem crê no seu coração e confessa com a sua boca. Adolescente, jovem, ancião, todos vocês, se você está aqui, não importa quanto tempo, mas você ainda não creu no seu coração e confessou com a sua boca, você precisa dessa experiência. Crer em Jesus. Quando nós cremos em Jesus, aí sim nós nos tornamos filhos. Ser filho de Deus é a melhor coisa que o ser humano pode experimentar na vida. Algum tempo atrás, eu assisti uma entrevista da filha do Silvio Santos. Conheço, né? A família toda, a gente almoça juntos direto. Mas ela estava falando o seguinte, que ela passou a vida inteira ouvindo o quê? Ela chegava na escola: você é filha do Silvio Santos? Aí ela chegava na padaria: olha lá, filha do Silvio Santos. E ela não tinha nome. Qual que era o nome dela? Ela falou que ela: olha, gente, não que eu ficasse triste, porque ser filha do Silvio Santos para mim é uma enorme alegria. Eu me sinto lisonjeada de ser filha de um homem como o meu pai, com uma história como o meu pai, mas eu era conhecida assim, e passei a minha vida inteira assim. Acontece que agora eu vivi uma nova experiência, eu descobri que tem algo melhor do que ser filha do Silvio Santos. Ela dizia na entrevista, ela falou: agora eu me tornei filha de Deus. Quem quer dinheiro? Ai. Porque ser filho de Deus é a melhor notícia da realidade da sua vida. Por isso que a Bíblia diz que esse é um tipo de poder. Meu irmão, há um tipo de poder fluindo da sua vida. Quem é você? Filho de Deus. E sermos filhos de Deus nos faz herdeiros. Quem já assistiu aqueles filmes que a pessoa está cheia de dívida, ela está triste, ela está deprimida,
De repente alguém bate na porta da casa dela. Quando ela abre a porta, tem um homem com um terno, uma maleta do lado, e fala: você é o fulano de tal? Sou eu, sim. O que aconteceu? É porque o seu primo, do tio, do seu avô, da sua bisavó, faleceu. Aí a pessoa do filme fala assim: eu não quero saber, minha vida está muito difícil. Acontece que ele deixou uma herança. Não, mas eu não quero saber. Ou o cara vai lá, abre uma maleta, pega um papel, levanta e fala: uma herança de 37 bilhões de dólares. A pessoa do filme muda na hora. Quem já passou por essa experiência? Oh Deus, sua filha está pronta, né? Aleluia. Por quê, gente? De vez em quando a gente encontra o pessoal que recebe a herança e está mais triste depois de receber a herança do que antes. Por quê? Recebi uma herança. Por que você está tão triste? Uma casa. Vale 200 mil. Acontece que eu tenho que dividir eu e mais meus 17 irmãos. E não tem documentação. Para a gente poder fazer documentação é 230 mil. Ou seja, a herança acabou com a minha vida. Então, quando a Bíblia fala de herança, às vezes é algo muito distante, não é? Uma realidade que a gente não viveu, a gente só vê nos filmes, mas preste atenção. A Bíblia diz que quando nos tornamos filhos, os adolescentes estão aí ou foram embora? Que amém foi esse, gente? É eu gosto que o tio Hélio entra no meio também, né? Tamo junto, irmão, é isso aí. Sendo filhos, nos tornamos herdeiros. Então, se você entrou aqui hoje, nessa reunião, achando que você nunca tinha herdado nada, eu vim te trazer uma boa notícia. Você é herdeiro. Você é herdeira. Você recebeu uma herança. Preste atenção. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. O que significa co-herdeiro? É herdar com. Se Jesus é o primogênito, e se quando confessamos a Deus, a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos tornamos filhos, agora nós somos irmãos de Jesus, e a Bíblia está dizendo que nós herdamos juntamente com Ele. É isso que a Bíblia está dizendo. Pasme em você. Eu falei que era uma boa notícia, irmãos. Vocês não acreditaram? Nós temos acesso a nível de herança, é o que a Bíblia ensina, a mesma coisa que Jesus como filho tem. Co-herdeiros com Cristo. Você é filho, você é herdeiro. Essa vai ser a melhor semana da sua vida, irmão. Você que ficou assistindo só jornal, estava triste, muita tragédia. Eu vim alegrar a sua noite. Você é filho e herdeiro com Cristo. É por isso que a gente passa por uns problemas de vez em quando, né, irmão? Pelo visto, só eu tenho passado, né, irmão? Vocês ficaram tão quietos. Ora por mim, irmão. Estender a mão no final do culto, vocês oram por mim? A gente passa uns problemas? Sim. Mas nosso jeito de passar uns problemas é diferente. Os adolescentes passam uns problemas de vez em quando? Sim. De vez em quando umas crises, uma ansiedade, uma coisa estranha. O pastor Lucinho fala que a angústia é quando a sua alma chupa bala house preta. Você já viu? Fala assim... Aí a pessoa fala: o que foi? Você fala: não sei explicar uma angústia. Mas como assim uma angústia? Aquela sensação de bala house preta. E o adolescente passa por essa fase. Sim, porque é transição, é novidade. Eu me lembro. Agora eu falei, eu me entreguei, né? Quando eu falei eu me lembro. Não devia ter falado eu me lembro, não, gente. Por que eu usei isso? Mas eu me lembro que quando eu fui terminando o ensino médio, eu falei: mas como que eu vou escolher uma faculdade pro resto da vida, gente? O pessoal está entendendo? Como é que é isso, gente? Não estou preparada para escolher isso não, gente. Um peso de responsabilidade, de escolhas, de pressão, que sofre o tempo todo, de expectativas, porque as pessoas têm expectativas a nosso respeito. Mas eu vim dizer a você, adolescente, jovem, adulto, ancião, você é filho de Deus. Essa é a coisa mais importante que poderia acontecer na sua vida, ser filho de Deus. Os filhos de Deus passam por tribulações, irmãos? Sim, mas nunca passam por elas sozinhos. Toca na mão de quem está do seu lado assim, ó, pá, e fala: você nunca está sozinho, irmão. Você é filho de Deus. Aleluia. Deus faz isso. Ele transforma a nossa identidade. Ele nos faz herdeiros.
Ele nos insere em uma família. Por quê? Porque todo adolescente precisa pertencer. Eu li um livro uma vez que dizia que um adolescente que não se conecta com outros adolescentes em qualquer lugar, inclusive uma igreja, ele não fica nesse ambiente. Porque talvez você está aí, você veio sozinho para o culto hoje. E está tudo bem, está tudo certo. O adolescente não. Ele tem que sentar do lado de alguém, né? As meninas na hora que vão no banheiro tem que falar, vamos lá, eu quero ir no banheiro, vão comigo. Por quê? Porque é coisa de adolescente. O adolescente, ele tem que ter conexões. O adolescente, às vezes, ele troca o jeito da roupa dele. Quem já viu isso? Quem já fez isso, irmão? Vocês estão olhando com cara de que nunca tivesse feito. Vocês já fizeram isso? Aquela franja, aqui, ó. Não olha para o lado, irmão. Não é para entregar ninguém. Por quê? Quando você olha, é fácil identificar, está todo mundo igual. É um pertencimento. A gente anda igual, a gente fala igual, o estilo da roupa é igual, a gente ouve as mesmas músicas. O adolescente precisa pertencer. Então, adolescentes, para de preguiça de se relacionar. Você precisa pertencer a um lugar e você tem uma família. Você foi inserido à família de Deus. Então, nós precisamos entender que é muito importante nos conectarmos. Quer ver uma coisa que me dá nervoso às vezes? Quando o pastor fala assim, ó, amém. Tem irmão que já está lá no estacionamento, apitando o carro e indo embora. Fala, mas gente, falou nem tchau, beijo. Não pagou nem um lanche na cantina para ninguém? Não, irmão, não olha para o lado. Aí chega um tempo que fala assim, não tem nenhum amigo na igreja. Não, tem ninguém. Ué, claro, irmão, fala amém, você está no sinal ali, ó, esperando já. Bora. Ninguém faz isso aqui não, né, irmãos? Não. Vez em quando acaba os cultos, eu penso que nós passamos pelo arrebatamento. Porque fala amém, eu olho... gente, o pessoal do louvor é abençoado demais, né? Porque a gente vem para a igreja o quê? Só com a Bíblia debaixo do braço? Não. A gente tem que trazer um cabo, um negócio, coisa. Aí acaba o culto, tá todo mundo embora e você está lá. Pela via dolorosa, catando as coisas no chão. O último, o pessoal da mídia, meus irmãos, é uma unção que tem que ser os primeiros a chegar, os últimos a ir embora. E de repente eu faço assim, ó. Pego o cabo do teclado. Quando eu viro, irmão, ninguém. Eu falo, fiquei para trás no arrebatamento. Depois reclama que não tem amigo, preste atenção. Todo filho é inserido numa família. Você tem uma família, sabia disso? Tamara, mas às vezes eu passo umas crises e ninguém vai entender. Não tem problema. Às vezes a gente não entende as crises dos outros. Mas nós temos pessoa até para ficar em silêncio, só olhando para a nossa cara e pensando, tadinho, né, gente? Você precisa se conectar. Então, durante a semana, mande uma mensagem para outro adolescente e fala, ei, beleza? Toma um sorvete na sua neve. Quer pagar? Aí ele fala, não tem dinheiro não. Tem dinheiro não. De vez em quando eu saio com os meninos e falo, vamos lanchar, gente, depois do culto, cansada, né, irmão? Irmão, acho que eu estou com uma certa idade já. Acaba o culto, eu falo, Jesus, estou vendo a minha cama, eis que vejo minha cama, Senhor. Aí os meninos, vem, vamos lanchar. Eu, sou jovem, vamos embora, vai. E por dentro eu estou assim, socorro, Deus. Aí chega no meio do caminho, eu falo, onde que a gente vai lanchar? Eles começam, eu tenho R$3. Aí o outro, eu tenho 6. Eu falo, gente, onde que está essa lanchonete de hambúrguer de R$3? Me fala, porque eu não sei, né? Mas mande uma mensagem para alguém durante a semana e fala, como é que eu posso te servir hoje? E aí, foi legal o teatro que nós fizemos, foi legal. E aí, qual é o próximo culto? Vamos estar junto, por quê? Você precisa estar inserido na família de Cristo ativamente. Fazer coisas juntos não significa que nós estamos juntos, irmãos. Porque às vezes nós estamos fazendo um monte de coisa juntos. Mas o que importa é a gente parar, olhar um no olho do outro e falar, como é que você está de verdade? Porque isso é família. Nós não fomos unidos pelos nossos interesses. Minha família conheceu a Jesus quando uma tragédia aconteceu na nossa casa. E Jesus fez uma obra na nossa vida, mas eu não fui unida à minha família de Cristo por causa dos interesses. Sabe por quê? Porque senão quando o interesse é suprido, a gente vira as costas um para o outro e vai embora. Nós não temos uma aliança de gosto. Sabe o que é aliança de gosto? Eu gosto tudo que a Alete... Estou longe, né, gente? Porque eu vejo os stories dela tão saudável. Eu falo, gente... Então, se os meus gostos são compatíveis com os gostos da Letícia,
Quando isso mudar, eu viro as costas e vou embora. Jesus não nos uniu para uma aliança de gosto. Porque no final, quem gosta demais, gosta só dele mesmo. Às vezes nem Deus gosta da gente. Sabe por que é gosto? É alguém ter uma atitude que é compatível com o meu gosto. Então, no fim, eu gosto dos meus próprios gostos. Quem entendeu essa revelação? A revelação foi profunda aqui agora, irmão. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e fala: Deus não tem uma aliança de gosto com você. Ele tem uma aliança de amor. É isso que nos une, irmão. É por isso que esse irmão que está do seu lado, um dia ele falou uma coisa que você nem gostou muito bem, mas você está aí sentado do lado dele, porque o que nos une não são os nossos gostos, o que nós falamos um para o outro. O que nos une é o nosso amor que recebemos de Deus. Quando Jesus nos chama, Ele nos dá uma nova identidade. E Ele nos insere em uma família. E para terminar, fala amém. Oh, agora foi forte, né? Olha, Marcela, vê se eu aguento. Jesus nos dá uma missão. Jesus nos dá um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Tamara, mas eu sou muito novo, eu estou completamente perdido. Deixa eu te dizer, Deus deseja dar um rumo à sua vida com um propósito. Por que nós fazemos o que fazemos? Deus estabeleceu um propósito para as nossas vidas. Qual o propósito? É o que Jesus disse para os discípulos: olha, agora eu vou para o céu, mas deixa eu dizer, todo mundo quando está perto de morrer, fala uma coisa muito importante, não é assim? Você nunca viu naquele filme a pessoa está morrendo, aí, o quê? Aí abaixa o ouvido, rega as minhas plantas para mim. Ninguém fala isso. Porque a última fala sempre é a mais importante. Antes de Jesus morrer, qual foi a fala de Jesus? Preste atenção. Quem está aqui? Jesus disse: ide e fazei discípulos. Não era o quarto pilar de todo estudante? Fazer discípulos. Jesus não ganhou o seu coração, trouxe para ele, para você ficar sentado consumindo conteúdo de igreja. Porque você sabia que tem algo sendo investido para você estar aqui essa noite? E tem alguns irmãos que começam a consumir tudo e não frutificam em nada. Esse não é o desejo de Deus para você. Deus tem um propósito para a sua vida. Nós precisamos parar de perguntar: o que essa igreja pode fazer por mim, hein? Deixa eu ver. Não. E começar a falar: o que eu posso fazer por essa igreja? Como eu posso servir? Como eu posso ajudar? O que eu tenho hoje, como eu posso disponibilizar isso na família de Deus? Por quê? Porque Deus tem um propósito para nós. E como Deus nos habilitou? Pega essa. Com o Espírito Santo. Ah, irmão, isso é poderoso. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus em nós. Fale, é Deus em nós. O Espírito Santo é aquele que nos ativa a cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Nós precisamos ser ativados pelo Espírito Santo. Então, não é que nós, às vezes nós oramos: Senhor, entramos em Tua presença. Nós não entramos, porque a gente não sai. A Bíblia diz que o Espírito Santo está habitando em nós. Quem lembra daquela música? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Estava mesmo, porque se tinha um crente ali, o Espírito Santo já estava naquele lugar através da vida daquele irmão. É por isso, irmão, que quando você entra lá no seu trabalho, no seu cursinho, na sua faculdade, o ambiente ele começa a ser transformado. Por quê? O próprio Deus está habitando em você. É por isso que quando as coisas ficam estranhas no meio dos seus amigos, eles sempre falam: procura o fulano, pede fulano para orar, dá um conselho para a gente. Por quê? Porque você está carregando o Espírito Santo de Deus. Aleluia! O Espírito Santo de Deus está morando em você. E é isso que te ativa para um propósito. Disso depende a sua vida, adolescente. Um encontro pessoal com o Espírito Santo. A Bíblia diz: enchei-vos. Não é Deus que vai descer na terra e nos encher, é você mesmo que se enche. Como? Com cânticos espirituais. Nós vimos para um culto como esse, irmão, não é esperando o que vão fazer de legal no culto de hoje, não. Eu tenho uma receita. Eu começo a me arrumar para o culto, irmão, eu coloco a Cassiane bem no alto. Aleluia. Bem no alto, eu já começo: ah, Senhor, hoje essa noite eu preciso receber algo do Senhor, fala comigo.
Eu não vou sair daquele lugar enquanto o Senhor não falar o meu coração, enquanto o Senhor não tocar a minha vida. É possível você estar conectado com o Espírito Santo todo o tempo do seu dia. Você está tomando banho e você olha para aquele sabonete e fala: Senhor, esse sabonete aqui não me lava nada. Eu sou lavada pelo sangue do Cordeiro que me purifica de todo o pecado. Você deita a cabeça no seu travesseiro e fala: Senhor, esse travesseiro não me descansa não. Eu descanso na sombra das asas do Onipotente. É assim que eu descanso, é assim que eu refrigero a minha alma. Você vai comer aquele lanche depois do culto na cantina? Tem cantina aqui? Hoje tem, hein? Hoje tem, hein? Então você vai comer aquele lanche, irmão, mas conectado. Você vai dizer: Senhor, eu estou comendo esse lanche, mas nem é ele que mata a minha fome. A minha fome, ela só morre quando eu faço a sua vontade. Essa é a minha comida, fazer a vontade do meu Pai. E dessa maneira você está conectado com o Espírito Santo o tempo todo. Você entra para fazer uma prova e a Bíblia diz: você quer sabedoria? Olha a receita da Bíblia. Dá 3 passinhos para um lado, 3 passinhos. Não. Pede ao Senhor. Simples assim. Quer sabedoria? Pede ao Senhor. Às vezes nós estamos com dívidas e achamos que o nosso problema é a falta do dinheiro, mas não é. O nosso problema é falta de sabedoria. Tem alguma coisa sobre finanças que nós ainda não aprendemos. Às vezes você tem problema no seu relacionamento para educar os seus filhos, você acha que você tem um problema com os filhos, com o adolescente, com o jovem. Não, tem alguma coisa sobre relacionamento que você ainda não aprendeu. O que nós precisamos então? Sabedoria. Todo problema que nós temos é um problema de sabedoria. E a receita da Bíblia é: quer sabedoria? Peça. Vai fazer aquela prova, irmão? Senhor, socorro, Deus. O Senhor sabe. Não vem com essa desculpa que não estudou o ano todo e acha que Deus vai revelar a resposta na hora, que Ele não vai não, tá, gente? Estuda, mas tenha certeza. Você tem que fazer o que é possível. Mas quando você precisar de algo que é impossível, você é filho de um Deus que pode todas as coisas. Então quando Jesus diz: vinde, Ele vai ao seu encontro. Mas quando Jesus diz: ide, Ele vai com você. No propósito que Deus tem para a sua vida, você nunca estará sozinho. Você é filho, herdeiro, você tem uma família. Amém? E você tem uma missão. Amém, meus irmãos? Diga: você é filho. Não, mas fala para quem está do seu lado. Fala: você é filho. Fala: você é filho e herdeiro. Quem ouviu isso fala: beijinho no ombro. Filho herdeiro. Diga: você tem uma família. E você tem um propósito. Vamos de novo, você nunca mais esquecer. Fala: você é filho. Você tem uma família. E você tem um propósito. Agora diga: eu sou filho. Eu tenho uma família. Eu tenho um propósito. Eu sou filho. Eu tenho uma família. E eu tenho um propósito. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de orar com você. Você pode se colocar de pé, por favor, no seu lugar? Feche os seus olhos no seu lugar. Eu sei que o que nós precisamos é nos posicionar diante da palavra de Deus. E se você entende essa verdade nessa noite e deseja se posicionar, eu gostaria que você orasse comigo. Porque essa é uma noite muito especial, onde Deus está olhando para nós e nos convidando para segui-lo. Isso não vai isentar você de desafios, de problemas. Não pense que seguir a Jesus vai fazer com que você acorde amanhã sem nenhum problema. Nós não somos isentos de problemas, mas nós temos a garantia de que Jesus está conosco o tempo todo. E se você deseja se posicionar nessa noite, eu queria pedir que você fechasse os seus olhos e orasse, começasse a falar com Deus. Se você é adolescente, jovem, adulto, ancião, você está aqui nessa noite. Se você é adolescente, às vezes está perdido no propósito de Deus para a sua vida, esse é o momento de você pedir: Senhor, revela a mim o teu propósito, os propósitos do seu coração para a minha vida, os propósitos da sua mente, Senhor, dos seus planos para a minha casa, para a minha família. E que nesses dias nós possamos experimentar, Deus, algo novo do Senhor. Nós queremos ser transformados. Nós queremos ter um encontro pessoal com o Senhor. E nós oramos nessa noite. Nos posicionamos diante dessa palavra, porque cremos
que o Senhor é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Declaramos que não há outro Deus como o Senhor. E nós declaramos que nós te amamos, Jesus. O nosso amor por ti é maior do que qualquer outra coisa. É maior do que os nossos afetos, é maior do que os nossos desejos. Mas nós estamos aqui nessa noite para dizer, Deus, revela os teus propósitos sobre a nossa vida, sobre cada pessoa, cada irmão e irmã que está aqui nessa noite. Que seja uma semana diferente, que sejam dias diferentes, porque quando nos encontramos contigo, a nossa vida é transformada. Que essa semente possa frutificar, mudando não somente o nosso comportamento, mas a nossa natureza. Nos faz filhos de Deus, nos dê um destino, meu Deus, nos dê um propósito. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Eu gostaria de só registrar, é muito comum que nós temos muitos adolescentes lá na nossa igreja também, e às vezes, pode se assentar por favor, e às vezes nós vemos que os adolescentes, o Brasil já ficou no topo da ansiedade, né? E às vezes essas ansiedades, elas subjugam os corações dos adolescentes. E a gente também está no mês dos jovens lá, e a gente estava estudando juntos sobre isso. E é muito interessante a gente perceber que o que nos falta é amar mais a Deus. Então eu queria que vocês guardassem isso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus não quer anular o seu sentimento. Aquilo que você sente ou aquilo que você pensa. Isso não é o desejo de Deus, porque senão Deus não havia criado você com as suas emoções. É para sentir. Amém, adolescente? Uma emoção é para sentir, é para chorar, é para colocar para fora, mas preste atenção. Aqueles que são filhos recebem o Espírito. O que conduz a nossa vida não são as nossas emoções. Se fosse, talvez alguns irmãos nem estariam aqui hoje, porque estavam sentindo vontade de estar aqui. E nós fazemos até coisas que a gente não tem vontade às vezes, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Ah, significa que você não tem desejos? Significa que você não tem atrações? Significa que você não tem emoções? Não, todos nós temos afetos e desejos e atrações. Porque a nossa emoção, a nossa mente está sendo transformada pela palavra de Deus. Mas se você tiver que guardar uma coisa dessa noite, guarde isso. Deus não criou você para ser guiado pelas suas emoções. Os filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Mas se tem algo que nós não podemos fazer por vocês, é ter uma experiência com Jesus. Vocês precisam buscar essa experiência com Jesus. Então busque, incansavelmente. Se for necessário, entre no quarto e fala: Jesus, eu preciso que o Senhor me toque. O Senhor sabe o quanto eu preciso que o Senhor me toque. Para que vocês possam viver a nova realidade de vida que Deus tem para vocês. Porque assim, irmãos, nós poderemos mandar os adolescentes para o UF, para a faculdade tal, A, B, sem medo nenhum. Porque eles estarão firmados na palavra de Deus. Você não é o que pensam. Você não é o que falam. Você não é o que você sente, apesar de você sentir. Você é filho. E os filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Muito obrigado por me ouvirem, por me convidarem. Que Deus abençoe vocês, viu? Feliz dia do adolescente. É? Em nome do Ministério de Adolescentes, a gente queria te agradecer muito e te entregar esse presente. Você é uma bênção. Obrigada, tá? Boa noite, irmãos. Eu tenho 2 avisos para dar. O primeiro é sobre a Noite de Caldos e Doces, que será no próximo sábado, dia 12, certo? A partir das 18 horas aqui na igreja. Então, venha, convide seus amigos, sua família, para a gente ter esse momento juntos. E o outro é que hoje tem cantina, como foi dito aqui. Nós teremos 3 opções: uma tortinha de frango, sanduíche natural e bolo de cenoura. Para não ter desculpa, você vai gostar de alguma coisa, tá bom? Então é isso. Deus abençoe. Vamos estar louvando a Deus nesse momento mais uma vez. E a próxima música fala sobre a alegria que está no coração de quem já conhece Jesus. Quem tem Jesus no coração, fala amém. Amém. Então coloque-se de pé, vamos estar louvando a Deus nesse momento.
alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia.